Seja bem-vindo ao novo programa Está Escrito. O seu programa de estudo da Bíblia, a partir de hoje, ganhou um novo formato, mas com o mesmo objetivo de sempre, falar apenas sobre o que está escrito na Palavra de Deus. E a boa notícia é que você vai poder acompanhar o Está Escrito agora 2 vezes na semana. Anota aí os dias e horários. Toda terça e quinta, às 22 horas. Então, fique conosco, o Está Escrito começa agora. Você já percebeu que as coisas se tornam obsoletas com muita frequência? Por que será que isso acontece? Parece que tudo é descartável nos dias que nós vivemos, não é verdade? Mas será que somente carros, computadores, celulares, relógios, sapatos, roupas e casas perdem o seu valor? Olhando para as coisas espirituais, será que também a religião se tornou ultrapassada? Será que a Bíblia é um livro desatualizado? Será que ela oferece risco para uma sociedade que se considera livre? Será que a igreja é uma instituição antiquada? Essas são perguntas feitas com muita frequência. Será que hoje as necessidades que nós temos são exatamente as mesmas que as pessoas tinham lá no passado? Será que vale a pena insistir na religião, na fé e na Bíblia, mesmo vivendo em um mundo tão diferente? O que nós verdadeiramente precisamos é a mesma coisa que as pessoas precisavam lá nos dias de Jesus? Está começando agora, o seu programa Está Escrito e hoje nós vamos estudar sobre um dos grandes temas da Bíblia, a promessa do Espírito Santo. Fique ligado com a gente, porque o programa Está Escrito começa agora. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje falando sobre um tema muito importante, a promessa do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você vai ficar aqui conectado comigo aqui na TV Novo Tempo, no YouTube ou nas redes sociais para aprender mais sobre esse assunto que é tão essencial para a sua vida, não é mesmo? E eu quero já ir abrir a Bíblia, quero ir ao Está Escrito com você. Me acompanhe então, pegue aí a sua Bíblia, vamos ao Evangelho de Lucas. Eu quero ler alguns versos no capítulo 24. Eu vou ler com você a partir do verso 44. Diz assim o texto. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E o texto segue, e lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E agora preste atenção nesse verso que vem a seguir. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero falar com você sobre um grande tema que preocupa muitas pessoas. Algumas igrejas estão enfrentando uma grande crise, é verdade, em alguns lugares do mundo.
Algum tempo atrás eu tive o privilégio de fazer uma visita nos Estados Unidos e eu me deparei com uma situação, para mim, inusitada. Eu cheguei na frente de uma igreja, você olhava para ela, parecia igreja, tinha nome de igreja, o nome era Graça, tinha uma placa assim bonita na frente, mas quando eu entrei, eu descobri que não era uma igreja, aquilo era um bar. Na verdade, isso é muito frequente lá nos Estados Unidos. As igrejas envelheceram. As pessoas deixaram de frequentar, não apenas isso, deixaram de conviver e existir como igreja. Lá nos Estados Unidos, na Europa, essas comunidades hoje se consideram pós-cristãs. Você sabia disso? Isso significa que elas estão tirando de uma vez por todas a Bíblia das escolas, das faculdades, dos fóruns, das casas legislativas, porque parece que hoje, lá, nesse lugar, não tem mais espaço para Deus e para a fé. Infelizmente, as pessoas dizem que o que acontece lá, depois de algum tempo, acontece aqui no Brasil, vai acontecer aí na sua cidade. Mas sabe, nos momentos de crise, a gente também aprende algumas lições importantes. Por exemplo, nós descobrimos, durante uma crise, qual é a utilidade, a autenticidade e o significado verdadeiro das coisas. Já parou para pensar que a crise nem sempre só traz coisa ruim? Tem um ditado que provavelmente você já deve ter ouvido, que diz assim, olha, crise vai, crise vem para se saber quem é quem. Quero te dizer que a passagem que nós lemos, Lucas 24, revela um grande momento de crise para o cristianismo que estava começando a nascer. E aqui no capítulo 24, nós temos ali o encontro de Jesus com os seus discípulos. Mas esse encontro, ele tem um alcance muito maior do que aquele episódio que ocorreu lá na cidade de Jerusalém, naquele domingo, depois da ressurreição. E qual é o significado, o sentido que a gente pode aprender dessa história? Entenda uma coisa, aquela história é a moldura de toda a história de crise espiritual, emocional, enfim. O que aconteceu com eles, de alguma forma, nos alcança aqui, agora, alcança você aí, assistindo a TV Novo Tempo. E eu queria, nesse momento, tirar com você algumas lições importantes dessa história, desse episódio, que vai, com certeza, auxiliar você. Essas lições te ajudarão a compreender o que é importante no contexto de crise. E a primeira lição que eu quero resgatar aqui dessa história tem a ver com a volta às Escrituras para se encontrar autoridade. Se você prestou atenção aqui no texto enquanto nós líamos, diz aqui exatamente o seguinte: importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. A primeira lição está relacionada ao cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus não falha. E aqui nessa história, nós temos dois elementos que mostram a autoridade, ou seja, o cumprimento das Escrituras. E o primeiro elemento que eu quero mostrar aqui para você está associado à inspiração bíblica. Isso aqui é muito importante. Veja, a inspiração, ela é a certificação de que tudo que está escrito na Bíblia vai se cumprir completamente. Ou seja, o que está aqui nesse livro, o que está escrito, não é invenção de homem, não saiu da cabeça de alguém. Isso daqui é o selo de Deus na sua comunicação, dizendo o seguinte: o que eu escrevi vai acontecer. Mas quando a gente vai à Bíblia e a gente não entende, como os discípulos não entendiam, porque estavam passando por um momento de crise, aquilo que parecia estranho para eles, aquilo que parece estranho para você e para mim, dentro da Bíblia, ainda assim é o cumprimento das promessas de Deus. É como que se Deus agisse de uma maneira diferente daquela que a gente espera, daquela que a gente imagina, mas Ele está fazendo o melhor. Então, quando você se deparar com alguma coisa difícil de compreender, até mesmo dentro da Bíblia, uma ação de Deus que parece estranha, entenda, Deus está trabalhando para cumprir tudo. A Bíblia diz, Paulo fala na primeira carta aos Coríntios,
que Jesus, ele é o amém de todas as promessas de Deus. Se ele prometeu alguma coisa para você, ele vai cumprir. Mas tem um segundo elemento importante aqui nessa história que eu quero destacar com você, que está aqui, olha, veja, no verso 45. Então, preste atenção aqui, ó. Lhes abriu o entendimento, diz o texto, para compreenderem as Escrituras. Se o primeiro elemento tem a ver com a inspiração, tudo vai se cumprir, porque a palavra de Deus não falha. O segundo elemento tem a ver com a interpretação. E aqui a gente percebe que Jesus Cristo não apenas leva os discípulos a uma compreensão da inspiração, como também ele leva a uma melhor compreensão da interpretação, um entendimento da Bíblia como sendo um ato sobrenatural, se aproximar do está escrito como sendo um elemento espiritual. É por isso que, nesse momento, o que os discípulos passaram, você também precisa passar, eu também preciso passar. Deus te colocou aqui para te dizer o seguinte: abra sua mente. Mas veja, a nossa mente que precisa ser aberta, ela não é aberta através da ciência, que desenvolve assim o ser humano ao máximo. A nossa mente, ela também não é aberta através da educação. As pessoas pensam que esses elementos são importantes para abrir o entendimento. Veja, é a fé, é o relacionamento com Deus que nos apresenta assim uma versão expandida das nossas capacidades. Aqui está a primeira lição. Eu queria ir com você à segunda lição. Aqui nós encontramos que há uma volta também ao passado para se encontrar o sentido presente. O verso 46 diz assim: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Está escrito. Olha só que interessante. A Bíblia, as Escrituras, nos levam a compreender as coisas passadas e também as conexões que elas têm, as coisas passadas, com as coisas presentes. Ou seja, não há uma desconexão daquilo que já foi. Pelo contrário, o que os discípulos precisavam entender é que a cruz, na verdade, que para eles era um muro que tinha sido levantado, que separava as expectativas, as convicções dos discípulos da realidade que eles estavam enfrentando. A cruz, que era um muro, deveria ser entendido, e Jesus mostrou isso, que na verdade ela era uma ponte. Ou seja, o passado se conectava com o presente, porque a cruz ela era uma ponte para aquilo que os discípulos precisavam entender e compreender, aquilo que era importante, aquilo que era verdadeiro. Por isso, a cruz, ela não era um rompimento, mas o cumprimento das Escrituras. Qual que é a grande lição que a gente pode tirar aqui? Deus vai fazer o que Ele disse que faria. Ele não muda, você está entendendo? As promessas de Deus são fiéis, são verdadeiras. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Então confie. A terceira lição muito importante que a gente precisa aqui aprender também está a partir do verso 47. Eu gosto muito aqui desse aspecto, dessa lição que a gente pode tirar. Começa o texto dizendo que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. O que os discípulos precisavam? Primeira lição, eles precisavam entender a autoridade. Precisavam voltar à Bíblia para entender a autoridade. Eles precisavam voltar a Cristo para entender o presente. Mas eles também precisavam voltar a Cristo para compreender o perdão. Sabe que esse assunto é complicado. Quando a gente fala de perdão, a gente toca numa área que é muito reservada dentro do coração. E para entender o perdão, qual que é o elemento aqui que une a autoridade, que os discípulos precisavam, o sentido e a utilidade de todas as coisas? Qual é o elemento? Aqui está a promessa que Jesus apresenta. Vocês vão receber uma promessa, a promessa do meu Pai. Que promessa era essa? É a promessa do Espírito Santo. Esta é a promessa das promessas. Jesus ele escolheu algo extraordinário para deixar para você. E essa promessa do Espírito é uma ferramenta para você viver o perdão.
Está difícil para você perdoar alguém? Está difícil para você aceitar o perdão? A sua vida só vai ser transformada se você estiver mais próximo do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o perdão que Deus nos oferece e o Espírito Santo nos ensina todos os dias, o perdão é a oportunidade da gente recomeçar tudo outra vez. Ele é a nova chance. Através do perdão, a gente aprende a reconciliação que Cristo nos ofereceu. É por isso que nesse instante a terceira coisa que os discípulos precisavam entender era um assunto muito importante, não só no passado, mas no presente. E quando Jesus fala sobre o perdão, ele nos ensina aqui uma tripla lição sobre o perdão. E qual é a tripla lição do perdão? Primeira, verso 48, diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. O primeiro chamado do perdão é para ser testemunha. O que isso significa? Você tem que viver primeiro para você falar depois. Veja, não tem sentido algum eu falar sobre o perdão se eu mesmo não consigo perdoar. É por isso que o primeiro chamado é um chamado para ser testemunha. Nós não somos advogados da fé. Jesus não colocou você aqui para sair defendendo as coisas, as virtudes, para você ser, quem sabe aí, a pessoa que fala em nome de Deus. Antes de você ser o advogado das virtudes, do sagrado, Deus te chamou para você ser testemunha, para você viver primeiro. Às vezes lá em casa, meus filhos, eles chegam assim para mim, né? E dizem assim: ô pai, esses dias aconteceu uma cena bastante inusitada. Alguém disse assim: mas pai, você não falou que a gente não podia gritar e não podia brigar? Por que você está gritando e você está brigando? Entenda uma coisa, que nesse sentido que Jesus nos chama aqui, primeiramente, eu tenho que viver, eu tenho que experimentar. Se não funcionar comigo, não vai funcionar com ninguém. Ser testemunha significa viver, significa experimentar primeiro. E depois, ao não se conter, você vai falar e as pessoas vão entender, elas vão compreender. Então a sua oração hoje tem que ser assim: Senhor, para viver o perdão, me faça uma testemunha. Me deixe viver primeiro, me deixe experimentar primeiro. Eu estou precisando disso. Sabe, talvez você que está me assistindo agora, no celular, na televisão, no computador, talvez o que Deus tenha para te dizer é: você precisa ser testemunha. Experimenta o perdão. Você está com o coração apertado com os discípulos, achando que acabou tudo, que como a cruz foi para eles, esse episódio de dor, de sofrimento, de traição, acabou a sua história de fé, de esperança. Seja testemunha, viva primeiro, para depois você sair falando para os outros como é bom. Mas tem uma segunda coisa muito importante que eu queria destacar aqui no texto com você. Mais do que ser testemunha, nós somos chamados a viver a paciência. Nós precisamos ser pacientes. Olha o que diz aqui, o verso 49. Permanecei, pois, na cidade. Permanecei. Quem é testemunha dos eventos, quem é testemunha do perdão e da graça, quem está esperando o Espírito Santo na vida, ele também, além de ser testemunha, além de viver primeiro, ele é chamado a ser paciente, esperar. Como é difícil esperar. Eu acho que você concorda comigo, não é? Quando os pais estão grávidos, o casal, 9 meses, parece que demoram. A gente fica contando os dias e as horas. Quando você se matricula numa faculdade, parece que os dias, as semanas e os meses, elas não passam. O que os discípulos precisavam entender sobre a tutela, sobre a direção do Espírito Santo, é que eles deveriam permanecer quando tudo os levava
a querer fugir dali de onde eles estavam. Sabe por quê? Uma razão simples. Onde é que Jesus tinha sido crucificado? Onde é que ele tinha sido torturado, preso? Em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém significava enfrentar os seus medos. Significava vencer aonde eles haviam sido derrotados, onde a esperança havia sido despedaçada. É por isso que nós somos chamados, assim como os discípulos, a permanecer, porque nós devemos continuar quando a gente está querendo desistir. Agora, entenda uma coisa, o chamado a permanecer, a sermos pacientes, a não trabalhar no nosso tempo, mas a nos submetermos à agenda de Deus, ao tempo de Deus, não é um chamado para inatividade, mas é um chamado para confiança. Não é um chamado para você não fazer nada, mas é um chamado para você confiar que você não vai fazer nada antes de Deus. Você não vai fazer nada além de Deus. Você não vai fazer nada além do que Deus espera. E você não vai fazer nada sem Deus. É simplesmente ajustar a sua agenda com a agenda divina. Você tem que permanecer. Ser paciente. Você quer o Espírito? Aprenda a permanecer. Terceiro elemento. Esse daqui é muito importante. E com esse a gente vai terminar. Que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Nós fomos chamados a sermos testemunhas. Nós fomos chamados a sermos pacientes, devemos permanecer. Mas nós também fomos chamados a sermos agentes. Quem tem o Espírito é chamado a ser o agente de poder, o agente de esperança, de transformação. Nós andamos, nós falamos e tudo que fazemos, fazemos em o nome de Deus. Nós não damos um passo sem que estejamos sob a autoridade de Deus. Nós não abraçamos sem que façamos isso em nome de Deus. É por isso que você precisa entender que a minha mão, as minhas mãos, as suas mãos, as nossas mãos, elas são a extensão do céu. O nosso objetivo deve ser aumentar o reino de Deus. Deve ser viver a glória de Deus em tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca. E é por isso que hoje, se você quer a promessa do Espírito, você precisa fazer como os discípulos. Primeiro, você precisa ser uma testemunha. Você está sendo testemunha na sua casa? Como é que as pessoas te veem no trabalho? Você é uma coisa dentro de casa, é outra na igreja. Você é uma outra quando você sai com os amigos. Ser testemunha significa viver completamente, integralmente o chamado de Deus. Você também está sendo paciente. Você está permanecendo. Você não desistiu. Você está agindo ao lado de Deus, no tempo de Deus. Então saiba que essa é a promessa do Espírito para você. Permanecer. Continuar quando você quer desistir. Para ver o que só Deus e o seu Espírito pode fazer. Finalmente, Deus está chamando você para ser um agente de esperança, de poder. Você sabe o que Deus pode fazer através de sua vida? Dá para você imaginar? A gente não consegue entender. E é por isso que hoje eu quero te desafiar a viver a promessa do Espírito. E viver aquilo que Deus tem preparado para você. Esse é o momento, sabe? É agora, do jeito que você está. Se sua vida está atrapalhada, está perdida, não importa. Hoje, Deus quer fazer a diferença através desse encontro marcante. Dentro do seu cenáculo, no meio dos seus problemas, das suas angústias, Ele quer dar para você o que você tanto precisa. Nesse instante, eu queria te convidar a confiar, permanecer, testemunhar do poder, da graça, mas também da pessoa maravilhosa do Espírito.
Você pode fazer isso comigo agora? Eu queria orar com você. Nessa oração, eu queria colocar minha vida e a sua vida nas mãos do nosso grande Deus. E abrir assim, pela fé, as nossas mãos, dizendo: Senhor, derrama a tua promessa. Você pode, nesse momento, orar comigo? Saiba que essa oração pode ser o começo de muita coisa na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de relacionamento. Mas tem que ser agora. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Ó querido Pai, que alegria para nós é sermos visitados por Ti, no contexto do nosso sofrimento, da nossa angústia. Nós queremos, Pai, como os discípulos, entender a autoridade da Tua palavra. Queremos entender o sentido das coisas, não somente das passadas. Nós queremos hoje, Pai, viver o que os discípulos viveram lá atrás. Nós temos a mesma necessidade que eles. Por isso abrimos a nossa vida para que o Senhor entre, para que Teu Espírito entre. E assim, nós nos apresentamos a Ti em oração, em nome de Jesus. Amém. Ah, que alegria! Eu queria nesse momento dizer para você que estudou aqui com a gente, que gostou de tudo aquilo que viu e ouviu, que eu tenho aqui um guia de estudos que pode lhe ajudar a compreender muito mais sobre esse tema tão importante. Então é o seguinte, se você quer saber mais, você vai entrar em contato com a gente e pedir o seu guia de estudos. E olha, a melhor coisa é que isso é gratuito, você não vai pagar nada por isso. Como é que você faz para receber o seu guia de estudos no melhor endereço? É só você mandar uma mensagem agora para a gente nesse número aqui, ó, preste atenção. O número é 12 982 44 4449. Se você mandar aqui uma mensagem para a gente, nós vamos entrar em contato com você e você vai receber esse guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Aqui nós temos pelo menos 15 lições sobre esse tema tão importante. E você vai ser beneficiado, a sua família, e o melhor de tudo, sem custo algum. Então faça o seguinte, manda mensagem agora e tenha certeza de que quando você receber o guia de estudos, o Espírito Santo, Deus dos bastidores, você vai entender muito mais sobre esse tema tão importante. Nós temos aqui uma gratidão enorme com os Anjos da Esperança, que são os doadores e que nos dão a oportunidade de imprimir, preparar e enviar para você sem custo algum esse guia de estudos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e que você, cada dia, entenda a importância de viver pelo Espírito de Deus. Que a paz do Senhor te acompanhe, que a bênção dele esteja na sua vida, na sua família. É o meu desejo aqui do programa Está Escrito, Pastor Robson Menezes. Nós estamos terminando aqui, mas continuamos aqui. Daqui a pouco tempo você vai voltar aqui, pode nos seguir nas redes sociais e com certeza Deus vai te conduzir ao conhecimento pleno da verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.